tentando explicar poderes dos animes. E o poder de hoje, NEM. NEM é um sistema de poder de Hunter x Hunter, sendo um dos sistemas mais equilibrados e balanceados, na minha opinião. NEM é uma técnica que permite que o ser vivo use e manipule seu próprio fluxo de energia vital, conhecido como aura. Com o NEM, é possível adquirir uma variedade de poderes e peculiaridades. Agora falando de conceito. A aura é a energia vital produzida e utilizada por todos os seres vivos conhecidos. Ela flui em conjunto com o corpo todo, produzindo uma massa de energia imperceptível para a maioria dos seres. A emissão dessa aura é feita involuntariamente pelos nós de NEM. O controle destes nós é o primeiro passo para aprender NEM. Tem dois modos de aprender NEM: o método da força ou o método da meditação. O método da força, que também é conhecido como batismo, o professor manda sua aura no corpo do estudante, forçando todos os seus nós de aura a se abrirem ao mesmo tempo. Esse método não é recomendado, já que o aluno pode não conseguir fechar os nós e perder grandes quantidades de áurea, podendo morrer. O outro risco é se o professor for mal intencionado ou até inexperiente. Ao jogar sua áurea contra o seu aluno, ele pode causar um dano extremamente perigoso, já que o próprio aluno não vai poder se defender. No método de meditação, o aluno treina sua habilidade de abrir e fechar os nós de aura gradualmente, até que se acostume com a técnica. Quando os nós são abertos, o aluno vai conseguir ver sua própria aura em volta de si. Existem os princípios básicos e fundamentais do NEM, sendo eles Ten, envolver, Zetsu, interromper, Ren, prática e, por fim, Hatsu, liberar. Ten é envolver. Dessa forma, a aura se torna uma camada em volta do corpo que pode servir como uma segunda pele, servindo de escudo ou protegendo áreas específicas. Existe a técnica avançada Shun, que o usuário aprende a imbuir aura em objetos para usar em ataques. Zetsu, que é interromper. Esse fundamento é usado para suprir o fluxo da aura do usuário, deixando a sua presença oculta para outros usuários. Existe a técnica In, que é uma técnica avançada do fundamento de Zetsu. Essa técnica ela anula por complexo o fluxo de aura e sua fica praticamente invisível, no caso, para usuários de NEM. Agora, Ren, que é a prática. O usuário pode liberar uma grande quantidade de energia sem se preocupar com a perda. E as técnicas avançadas usando o Ren são o Gyo, que consiste na concentração da aura em uma parte específica do corpo. No anime a gente vê bastante o Gon e o Killua usando o Gyo para enxergar as coisas. Não só eles, mas muitos personagens. E o Ryu, que é o ajuste da aura ao redor do corpo onde é mais necessitado. Exemplo, envolver o punho antes de um soco. E o Hatsu. O Hatsu. Hatsu é liberar. O último fundamento, e que é a liberação extensa de aura do usuário, geralmente usada antes de liberar uma técnica avançada. Essa liberação varia de acordo com o estado físico e mental do usuário, ou seja, cada usuário possui uma liberação independente e única de NEM. Após dominar os 4 princípios básicos, o usuário precisa descobrir qual é o seu tipo de NEM. Existem 6 tipos de NEM no total, e todos os indivíduos nascem com uma aura categorizada dentro desses 6. O jeito mais conhecido de se ter certeza do tipo de aura do indivíduo é através de um ritual chamado observação da água, com um copo de água e uma folha que boia na água. O aprendiz de NEM deve colocar a sua mão em volta do copo e utilizar Ren para descobrir qual é o seu tipo. Cada um dos 6 tipos possui resultados diferentes ao realizar o teste. Dependendo do seu tipo de NEM, o usuário pode usar técnicas únicas que se encaixam com a sua categoria. Se o volume da água aumentar, o tipo é fortificação. Se o gosto da água mudar, o tipo é transmutação. Se algum tipo de impureza aparecer dentro da água, seu tipo é conjuração. E se a cor da água mudar, o tipo é emissão. Se a folha se mover, o tipo é manipulação. E se a folha ou a água ficar qualquer outra coisa que não se encaixe em nenhuma das anteriores, o tipo é especialista. No anime a gente vê um especialista fazendo o teste, que é a Neferpitou, e a folha dela, se desfaz, ela queima. Mas pode acontecer de outro jeito também. Agora falando de cada tipo de Hatsu individualmente, começando com fortificação. A fortificação é um tipo de poder que o usuário intensifica as habilidades naturais de um objeto ou de seu próprio corpo através do NEM. Um usuário de fortificação pode aumentar a força de seus ataques físicos e defesa, possui a maior vantagem em combates corpo a corpo, mas também existe técnicas um pouco mais complexas, como por exemplo o aumento de poder de sua habilidade de cura. Hisoka disse que ser possível prever o tipo de NEM da pessoa pela sua personalidade, mas ele mesmo ressalta que esse método não é 100% eficaz. Sabendo disso, a avaliação de personalidade de acordo com a aura
na visão de Hisoka. Fortificadores são simples e determinados, sua grande maioria não é de mentir, são sinceros e diretos naquilo que pensam e são muito focados em seus objetivos. Alguns usuários de fortificação que vimos durante o anime são Netero, Uvo, Kumugi e Gon. Transmutação. A transmutação é a habilidade de transformar a essência de uma aura para que ele adquira a mesma propriedade de uma certa substância. Coisas criadas através da transmutação são aura pura. Agora vamos para a avaliação de personalidade de acordo com a sua aura, na visão de Hisoka. Os transmutadores são grandes mentirosos, muitos deles são imprevisíveis, e por essa característica boa parte deles são trapaceiros e de atitude muito estranhas. Eles nunca revelam suas verdadeiras intenções. Alguns usuários de transmutações que vimos durante o anime são Biscuit, Hisoka e Yuppie. Agora, conjuração. O poder da conjuração é um tipo de categoria que consiste na criação de um objeto físico a partir de Nen. Esse objeto conjurado possui poderes específicos. Eles podem fazer os seus objetos aparecerem e desaparecerem quando quiserem, e cada um deles possui um poder diferente e único. Agora, vamos para a avaliação de personalidade de acordo com a sua aura, na visão de Hisoka. Os conjuradores são sensíveis e nervosos, muitas vezes estão na defensiva, e por isso são cuidadosos até demais. Por isso, são bastante espertos e raramente são enganados. Alguns usuários de conjuração que vimos durante o anime: Ginturo, Cortop, Knuckles e Shizuku. Especialistas. Entre todas as 6 categorias de Nen, a especialização é o poder mais vago que um usuário pode ter. Pode ser literalmente qualquer tipo de habilidade, desde prever o futuro até a realização de desejos impossíveis. Agora vamos para a avaliação de personalidade de acordo com a aura, na visão do Hisoka. Os especialistas são carismáticos e independentes. Eles vão dizer algo importante sobre eles mesmos, mas tentarão manter certa distância sobre você. Alguns especialistas que vimos durante o anime: Aluka, Crollo Lucifer, Nefero Pitou, Neon e Pakunoda. Manipulação. A manipulação permite que o usuário controle um objeto ou uma pessoa viva através de um poder específico. Quando maior risco que a manipulação sofre, maior o controle que ele pode ter sobre aquilo que deseja manipular. Agora vamos para a avaliação de personalidade de acordo com a aura, na visão de Hisoka. Os manipuladores são pessoas lógicas, que avançam em seu próprio ritmo. Para eles, argumentos são tudo. Eles não escutam os outros quando se tratam dos seus objetivos. Alguns usuários de manipulação que vimos durante o anime: Illumi, Puff e Morel. E por fim, emissão. A habilidade de emissão é um poder de controlar a aura e separá-la do corpo para emitir um ataque. O usuário pode disparar ataques como uma rajada de energia para acertar o alvo. Agora vamos para a avaliação de personagens de acordo com a aura, na visão do Hisoka. Emissores são impacientes e não prestam atenção em detalhes. Por isso, normalmente são irritados e têm pavio curto. São também bastante impulsivos. Alguns emissores que vimos durante o anime são Meruem, Zeno, Silva, Knov e Razo. É isso. Acabou. Segue.